Bom dia, bem-vindas, bem-vindos. Nosso 7º encontro desse programa seria técnica. Como sabem, estamos na parte da técnica e indo para a nossa segunda técnica. A primeira foi o asana, que a gente pode também dizer que é um conjunto de técnicas, é claro. Não existe um único asana, existem muitos asanas, mas a gente está tratando tudo isso como um conjunto. E eu estou chamando isso de uma técnica, o asana. Como o asana modifica a condição do nosso ser, que tipo de efeito o asana produz no nosso corpo. Aquelas perguntas, que corpo é aquele no final de uma prática, depois de ter feito os asanas, que não era antes de ter feito? Que efeitos, que percepções, que sensações surgem naquele corpo depois de um asana que não haviam no corpo antes? Tá? Muito bem. E hoje, então, nosso tema é Mula Bandha. Mula Bandha. Mula Bandha é uma técnica. Mula Bandha é uma técnica do grupo dos bandhas. Existem alguns bandhas. Nós vamos fazer aqui um deles, que é o Mula Bandha. Mula significa raiz. Raiz. Raiz do quê? Raiz do nosso tronco, raiz da nossa coluna, raiz daquela estrutura corporal que começa no nosso tronco, está ligada à região do nosso assoalho pélvico. E bandha no nosso contexto, por agora, para a gente ser simples, bandha é um tipo de contração interna. Tá? Bandhas são contrações, são travas, são amarras feitas no nosso corpo. Então é uma contração, é uma trava que acontece na nossa região pélvica. Mas o que dizem os textos quando vão descrever Mula Bandha, porque Mula Bandha é uma técnica bastante antiga e que aparece em textos tradicionais do yoga. E o que esses textos dizem então? Que Mula Bandha é uma técnica que inverte um fluxo descendente de apana e faz com que ele se una ao prana. Tá, o que quer dizer isso? O que nos importa é uma técnica que inverte um fluxo descendente e faz com que esse fluxo se torne ascendente. Bom, isso nos dá uma chave, talvez uma das mais importantes, de Mula Bandha, que é, então, Mula Bandha não é uma simples contração da região pélvica, mas Mula Bandha é uma contração que produz elevação. Então é como se a gente quisesse contrair empurrando alguma coisa para cima. Tá? Essa é a grande chave para a gente fazer Mula Bandha. Senão a gente fica ali isolados na região do assoalho pélvico. Vai ter benefícios físicos e fisiológicos nessa região, mas não é isso que propõe o yoga. Mula Bandha ele produz um efeito ascendente que pode ser percebido por todo o corpo. Então, a gente vai procurar fazer dessa forma. Nós vamos ter alguns momentos na nossa prática de hoje. O primeiro momento vamos nos dedicar a aprender a técnica. Mesmo quem já sabe, faz como se fosse pela primeira vez. A gente descobre muitas coisas fazendo dessa forma. Faz como se fosse pela primeira vez. Vamos ter um tempo, então, para aprender ou reaprender a técnica. Num segundo momento, nós vamos observar, perceber o efeito da técnica, né? E a gente já começa a entrar, então, naquela questão da sobreposição da técnica ao ser, nos efeitos que a técnica produzem no ser. Então, nós vamos observar nossa coluna vertebral, ter a sua condição presente, original, e aplicar a técnica e ver que tipo de modificação na coluna vertebral Mula Bandha pode produzir. Nós vamos também aplicar esses efeitos, essa técnica, sobre a respiração. Então, se a respiração acontece de uma determinada maneira, quando eu faço Mula Bandha, o que muda? O que muda? Para onde ela se desloca? O Dr. Bodhi fazia muito essa pergunta.
Para onde a respiração se desloca internamente? Nossa, né? Perguntas que nos fazem observar o nosso corpo. E, por fim, a gente vai observar o efeito do Mula Bandha no próprio corpo ou no próprio asana. Começa a ser interessante porque a técnica também modifica efeitos da técnica anterior. Então, trabalhamos com o asana ontem. Hoje a gente aplica Mula Bandha sobre o próprio asana e a gente vê como ele se modifica. Tá? Então, nós vamos para a nossa prática. Bom dia para quem foi chegando. E nós vamos lá. Nós vamos começar deitados, de costas. E quando se deitar, deixa as pernas flexionadas e os pés apoiados no chão. Vocês se deitam. Eu não vou me deitar, eu vou ficar aqui sentado. Então vocês vão se deitando de costas, tá? Para quem está aí chegando, se deitando de costas e deixando as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão. Tome consciência da existência do corpo. O corpo existe, ele é sensível, ele pode ser percebido, ele está aí. Tome consciência da existência do corpo. E vá levando a sua atenção para suas mãos. As mãos soltas, as mãos relaxadas, as mãos imóveis, largadas no chão. Mas você vai reparando nelas. Nas palmas, na textura da pele das palmas das mãos, as curvaturas, as dobrinhas, as linhas. A raiz de cada um dos dedos, os dedos e a ponta dos dedos. A parte de trás dos dedos e a parte de trás das palmas. A superfície então das mãos como um todo. E um mergulho para dentro dessa superfície das mãos, lá para dentro, da pele na direção dos ossos. Sentir as mãos mais internamente. Talvez comece a aparecer aí movimentos da vida que pulsa e anima, da vida, essa estrutura, as mãos. Volte para a superfície. E talvez a sua sensação, a percepção que tem da superfície das mãos é outra, diferente daquela que tem mais profundamente. E então, vá procurando transferir
é ensinar a região do assoalho pélvico a sentir como você sente as mãos. Então as sensações das mãos agora provavelmente são diferentes, são outras do que as sensações que você tinha logo quando se deitou. Sem fazer nada, apenas pela tomada de consciência. Faça o mesmo na região do assoalho pélvico, mas não seja racional, deixe que as próprias mãos que adquiriram sensibilidade ensinem a região do assoalho pélvico, como se fosse uma transmissão de conhecimento de corpo para corpo. Você não precisa se mover para isso, não precisa do toque das mãos. Basta que você vá procurando preencher o seu assoalho pélvico de sensação. Região anal, região do períneo, região genital e as laterais do assoalho pélvico. A superfície do assoalho pélvico e do assoalho pélvico para dentro do corpo, um pouco para dentro, até onde é possível sentir, alguns centímetros talvez para dentro do corpo. Então, observe a sua respiração acontecendo e perceba se a respiração produz movimentos, movimentos respiratórios, esses movimentos do corpo, e se esses movimentos são percebidos na região do assoalho pélvico. Não precisa interferir na respiração, não estamos querendo controlar a respiração, estamos simplesmente querendo perceber se existem movimentos espontâneos, naturais da respiração que acontecem ali na região do assoalho pélvico. Talvez você perceba, talvez não perceba. Então não imagine. E então, durante as expirações, você vai passando a contrair a região anal. Você contrai a região anal, quando solta o ar, relaxa quando o ar entra. Tá? Faça isso no ritmo da respiração. Durante as expirações, contrai. Durante as inspirações, relaxa. E talvez você queira aprofundar um pouco a sua respiração, torná-la um pouquinho mais prolongada. Para quem foi chegando, estamos fazendo isso deitados de costas, com as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão.
Pare com as contrações, deixe a respiração livre. Volte a observar a região do assoalho pélvico. Se algo se modifica na forma de sentir o corpo. Nós estamos ainda aprendendo a fazer a técnica, mas ela já vai produzindo efeitos. Então vá tentando perceber esses efeitos. Se muda algo na forma de sentir o assoalho pélvico. E nós vamos voltar a contrair e relaxar de uma outra maneira, agora um pouco mais rápido, desassociado da respiração. Então sua respiração continua livre e você vai começar a contrair e relaxar num pulsar mais rápido, mais ou menos num ritmo assim. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. E você segue. Contrai, relaxa, contrai, relaxa. A respiração está acontecendo, independentemente dessas contrações e relaxamentos, em outro ritmo, num ritmo mais lento do que esse. Não queira respirar nessa velocidade, não controle a respiração. E aí, enquanto você vai contraindo e relaxando a região anal, primeira coisa, procure ganhar mais precisão nessa contração e evite contrações desnecessárias, como contrações glúteas, contrações das coxas, contrações abdominais, ou outras contrações que podem eventualmente acontecer. Tá? Então vá ganhando coordenação motora, precisão, localizando cada vez melhor as suas contrações. Então pare um pouco e observe. Relaxe quando você para. Não pare numa condição contraída. Pare numa condição relaxada e vá relaxando e vá percebendo o efeito que as contrações tiveram na sua sensação. Um estado de presença do assoalho pélvico agora. Talvez não seja o mesmo de quando começou a prática. A gente vai voltar a fazer essas contrações e relaxamentos nesse ritmo mais rápido e procurar um outro aspecto de Mula Bandha, aquele aspecto importante da elevação. Então retome, contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. E comece a reparar que a contração necessariamente resulta também em uma elevação. Toda vez que você contrai, a região anal se eleva. Toda vez que você relaxa, ela desce. Se eleva para dentro do corpo. E quando você relaxa, ela vai mais para fora do corpo. E a gente não precisa fazer nada de diferente do que a gente já sabe fazer para isso. A simples contração da região anal, ela já acontece dessas duas maneiras. Ela fecha o anel esfíncter e ela também contrai um músculo chamado músculo elevador do ânus, que faz com que a região anal vá para dentro do corpo. Perceba isso. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa.
pare um pouco com as contrações. Relaxe bem a região do assoalho pélvico, descontraia. Perceba o relaxamento acontecendo. Não é uma coisa assim absolutamente instantânea. É um contínuo, o relaxamento vai acontecendo, perceba ele acontecendo. E nós vamos voltar a contrair. Mas agora a gente não vai ficar mais contraindo e relaxando, a gente vai contrair e manter a contração. Né? Então deixa a sua respiração livre como está agora. Não interfira, não prenda. E você vai, então, começar a contrair o esfíncter anal. Perceba que essa contração leva também a uma elevação e sustente essa contração. Sustente por algum tempo. Veja como está a sua coordenação em contrair a região anal e não contrair todos esses músculos que não fazem parte de Mula Bandha. Então não contraia as coxas, os glúteos, o abdômen, as costas, as mandíbulas, a testa. Não contraia coisas desnecessárias. Sustente a contração anal. Perceba que essa contração também leva uma contração do períneo e uma contração genital. Né? Tudo isso se contrai junto. Você mantém toda essa contração junto. Tenta contrair um pouco mais. Veja se há espaço para mais contração. E fique aí um pouco. Às vezes é difícil de sustentar a contração. E aí você acaba relaxando mesmo sem querer, então tenta contrair de novo um pouco mais. Talvez tenha espaço para isso. E relaxe. Perceba o relaxamento acontecendo como um processo. Muito bem. Então vamos nos sentando. Depois de termos procurado aprender a executar a técnica, agora a gente vai observar as suas aplicações. Sentamos numa postura firme, confortável, costas retas, a coluna é importante. Quando se sentar, solta um pouco o tronco lá para frente, leva a testa na direção do chão ou das mãos. Aproveite esse momento para relaxar bem as costas, mas também para ajudar a gente a poder ficar mais bem sentados em seguida. Esses movimentos, essas acomodações, a gente já passou por isso e você está livre para fazê-los sempre que sentir necessidade. Esse, por exemplo, é um que me ajuda muito a manter depois a postura sentada. Talvez seja para você também, talvez para você seja outro, e você pode fazer o que você quiser. Tá? E aí volte, deixe as costas retas. E a primeira relação que a gente vai buscar é a relação com a coluna vertebral. Então sinta a verticalidade da coluna vertebral. Comece a adquirir percepção da coluna, aquele toque
com a mente, aquele toque interno. Vá procurando sentir a coluna desde lá da pontinha do cóccix até o apoio da região da cabeça, o apoio do crânio lá no topo. Toda essa extensão da coluna vertebral. Essa coluna que não é reta, como um bastão, mas que tem suas curvaturas. Essa coluna que não é chata ou fina, como uma tábua, mas que tem uma espessura, tem um volume ocupado lá por dentro do corpo. Então, eu vou propor que você espreguice a sua coluna vertebral. Nesse primeiro momento, se utilize dos braços para espreguiçar a coluna vertebral. Então, movimentos dos braços, talvez para trás, para cima. Como é que você faz para espreguiçar a coluna? Bom, você sabe. Produza movimentos de espreguiçamento, onde o foco está no espreguiçamento da coluna vertebral. E quando você chegar naquele momento de vontade de soltar essa carga que o espreguiçamento produz, aí você larga e observa a descarga, destensionamento. E a consciência da coluna em seguida. Então eu te convido a espreguiçar a coluna vertebral, sem movimentos dos braços, sem movimentos do tronco, sem movimentos da cabeça, sem nenhum movimento visível do corpo. Quem olha de fora não vai ver que você está se espreguiçando, mas que você espreguice a sua coluna vertebral pela contração do assoalho pélvico. Não seja racional, lógico, questionador nesse momento. Faça, procure espreguiçar a coluna vertebral por dentro, a partir da contração do assoalho pélvico. O abdômen vai se contraindo também. Outros músculos vão se contraindo também, como se fossem apertando a coluna. Mas tudo isso parte lá da base, lá de baixo. Aperte, espreguice. Quando tiver vontade de soltar essa carga, essa tensão que vai sendo produzida, você desfaz essas contrações e permanece na consciência da coluna vertebral.
E então usamos um pouco o toque das mãos. Com uma das mãos, vá sentindo a parte mais baixa da coluna até a pontinha, até o cóccix. Tá? Então mantenha o contato da palma com a região sacral, dos dedos, com essa parte baixa da coluna, e a ponta de um dos dedos tocando no cóccix, a pontinha, a última vértebra da coluna. E então, comece a fazer de novo contrações e relaxamentos a partir do esfíncter anal. Contrações que também acontecem na região do períneo e na região genital, contraindo e relaxando todo o assoalho pélvico. Essa contração que também implica numa elevação. Tá? Então contrai e relaxa, contrai e relaxa, contrai e relaxa. E observa a relação que existe dessas contrações com a região que você tem em contato com a sua mão, a parte inferior da coluna, a região do cóccix. Um pouco mais para cima do cóccix, toda essa região do sacro, lá dentro do quadril. Tire o contato da mão e continue com as contrações e relaxamentos e veja se pode sentir sem as mãos. Existe um ligamento físico mesmo, anatômico, chamado ano coccígeo, que liga o esfíncter anal ao cóccix. Então existe uma relação concreta, material, entre a contração anal e a coluna vertebral, lá pela sua pontinha. Pare com as contrações. Permaneça apenas na consciência da coluna vertebral, especialmente nessa porção inferior da coluna. Então, vamos retomando contrações e relaxamentos, mas agora de um jeito um pouco mais lento, mais ou menos assim. Contrai, 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 relaxa. Contrai, 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 relaxa. Contrai, 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 relaxa. Vai seguindo. Esse contrai, 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 ele vai chegando no ápice da contração, no ponto máximo da contração. Né? Então, quando eu falo contrai, 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 você chega ao máximo e relaxa. Contrai, 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 relaxa. E agora o que a gente vai procurar observar durante essas contrações mais lentas e talvez mais intensas é se é possível perceber ao longo dessas contrações relação com a coluna vertebral, até que nível. Bom, tem um nível material conectando ali com a pontinha, mas será que dá para sentir mais para cima? Então coloque ênfase não só nessa contração do esfíncter, mas nessa contração que eleva a região anal. Como se ao contrair você quisesse ir empurrando alguma coisa para cima do seu períneo, para cima do assoalho pélvico, como se quisesse empurrar alguma coisa por dentro do corpo com o seu assoalho pélvico. Tá? É esse tipo de contração que a gente está querendo fazer, subir com o assoalho pélvico. E observe se algo pode ser sentido ao longo da coluna vertebral. Sem imaginações.
algo daquele espreguiçamento, talvez, que nós fizemos de partida. Alguma coisa como se apertasse a coluna. Até onde é possível sentir isso? Quando relaxar da próxima vez, pare com as contrações. Permaneça alguns instantes na consciência da coluna vertebral. Se algo da sua consciência da coluna vertebral agora é diferente daquele momento onde começamos a observar a coluna. Se o Mula Bandha como técnica produz um efeito não só durante a sua execução, mas deixa um rastro no corpo que ainda continua sendo percebido. Um efeito que fica na memória do corpo. E então nos deitamos de novo de costas, da mesma forma, com as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, os joelhos apontam para cima. E a gente muda a ênfase agora para a relação de Mula Bandha com a nossa respiração. Então, tendo se deitado, se acomodado, tome consciência do corpo nessa nova configuração, da coluna vertebral, do apoio que tem da coluna no chão. E comece a tomar consciência dos movimentos respiratórios. Nesse momento, o assoalho pélvico está relaxado, o corpo todo está relaxado. A respiração não é controlada, a respiração também é relaxada. Observe onde os movimentos respiratórios são mais evidentes. Onde eles predominam, onde são mais nítidos. Onde chamam mais a atenção? E fique aí um pouco. E o que a gente vai fazer agora é fazer Mula Bandha de uma vez. Então você contrai e sustenta a contração, tá? Vai fazendo lentamente a contração, não de forma rápida para que você perceba os efeitos. Então você vai lentamente contraindo a região anal, contraindo a região do períneo, contraindo a região genital, sustentando essa contração. Mantenha a contração. A respiração continua livre e observe se ela se deslocou internamente. Se aqueles movimentos que você sentia mudaram um pouco de lugar, mudaram um pouco de ênfase, se agora os movimentos são mais evidentes em outro lugar, o que muda na respiração? Desfaça a Mula Bandha e vamos de novo. Então relaxe. Observe a respiração na condição relaxada.
onde os movimentos respiratórios são mais evidentes. Não queira impor nada, deixe que seja absolutamente livre. E agora você já sabe, vá com mais consciência, contraindo lentamente e elevando a região anal. Contrai e eleva. Até que você chega num pico de contração que é sustentada. E observe para onde a sua respiração se deslocou internamente. Onde foram parar esses movimentos respiratórios? E desfaz. Voltamos a nos sentar. Volte a se sentar na postura de meditação. Nós vamos, ao nos sentar, fazer de novo aquela flexão do tronco à frente. Nessa técnica que se chama Yoga Mudra. Você solta o tronco à frente, como se levasse a testa lá na direção do chão ou das mãos. Tá? Você pode, se não encosta a testa nas mãos ou no chão, você pode criar um apoio, você pode, sei lá, deixar os seus punhos fechados um sobre o outro e apoiar a testa sobre os punhos, apoiar numa almofada. Não sei, mas fique bem relaxado na postura. O corpo relaxado, assoalho pélvico relaxado, e observe a sua respiração, como ela acontece aqui. Onde os movimentos respiratórios são mais evidentes. E então, você já sabe, lentamente vá fazendo Mula Bandha, lentamente vá contraindo região anal, períneo, genital, contrai, contrai, eleva, contrai como se empurrasse alguma coisa por dentro do corpo. E chegando no seu ápice, sustente a contração. E observa para onde a respiração se desloca internamente. O que muda nos movimentos respiratórios e na localização deles. E desfaça devagar essas contrações. Para onde vai a respiração, como fica. E volte a deixar as costas retas. Postura de meditação. Então a gente vai procurar acumular a nossa percepção. Talvez seja possível, talvez não. Para quem já conhece, talvez seja mais fácil, para quem está aprendendo hoje, enfim. A gente vai tentar perceber simultaneamente o efeito na coluna e o efeito na respiração. Então mantenha a sua coluna ereta e perceptível, presente.
Há uma sensação de que a coluna está aí bastante viva no corpo. E a respiração acontecendo livremente. O assoalho pélvico parte de uma condição relaxada. Observe onde a respiração é mais evidente. E vá fazendo a contração e elevação. Contraindo como quem empurra alguma coisa pelo assoalho pélvico lá para dentro do corpo. Contrai, 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 até chegar no seu ápice e sustente. O que muda na sensação da coluna vertebral e para onde a respiração se desloca. Desfaça as contrações. Então nós vamos agora buscar um meio de deixar que Mula Bandha aconteça espontaneamente. Nós vamos nos orientar por uma sensação. E não exatamente pela técnica ou pelo fazer. Até agora a gente fez Mula Bandha. Agora a gente não vai fazer Mula Bandha. A gente vai buscar uma condição do corpo. E o corpo vai fazer Mula Bandha sozinho. E a gente fica assistindo o corpo fazer Mula Bandha sozinho. Tá? Então, a partir da postura de meditação, aprofunde um pouco a sua respiração. Respirações um pouco mais profundas, um pouco mais lentas, um pouco mais amplas. E então, permaneça atento e conectado à área do assoalho pélvico. Quando inspirar, cresça com a coluna vertebral. Ganhe altura, aproxime o topo da cabeça do teto. E ao expirar, sustente essa altura, não decresça. Observa o assoalho pélvico. Então, quando inspira, cresce. Quando expira, não decresce. Faça isso algumas vezes. Depois de 4 ou 5 vezes, talvez não dê mais para ganhar altura. E aí você permanece nessa conquistada e observa como ficou espontaneamente a região do assoalho pélvico. Você não fez Mula Bandha, você tentou sustentar o corpo alto. E o corpo fez Mula Bandha sozinho. E desfaça. Mais uma vez. Ao inspirar, profundo, cresça. Ao expirar, não decresça. Sustente essa altura. Inspira, cresce. Solta o ar, não decresce. E observe o Mula Bandha acontecendo espontaneamente no corpo. Desfaça tudo isso. Mantenha a postura de meditação. E então, nós vamos procurar usar com sutileza o Mula Bandha para converter essa posição sentada num asana. E o que é um asana então? Vá usando o Mula Bandha, vá usando esse conhecimento que você adquiriu de Mula Bandha na prática de hoje para tornar a postura mais firme,
para tornar a postura mais alta, para tornar a postura mais leve, para tornar a postura mais presente, mais viva, mais bem encaixada. Mas para isso você não vai fazer Mula Bandha no seu máximo. Você vai usar princípios do Mula Bandha. Contrações sutis, sem excesso de contração, sem excesso de tensão, para que a postura seja também confortável e que possa ser sustentada por um longo tempo. Procurando assim sustentar uma postura numa atitude antigravitacional. Não achatada ou colapsada pela gravidade, mas alta, leve, suspensa, firme, mas ao mesmo tempo confortável, porque não há excesso de esforço. Observe lá o seu assoalho pélvico. Ele não está contraído, tenso, mas também não deve estar completamente relaxado. Existe um certo grau de tensão, de contração, no qual ele se mantém. Se observe na presença do corpo, da coluna, da respiração. Não perca de vista o assoalho pélvico e a sua função em relação a esse encaixe do asana, da postura de meditação. Fazendo alguns movimentos, respirações mais profundas, abrindo os olhos devagar, concluindo essa nossa prática com ênfase em Mula Bandha. Se eu tiver que escolher uma técnica principal, escolheria a Mula Bandha. É impressionante o quanto Mula Bandha pode modificar da nossa condição corporal. É impressionante o quanto Mula Bandha é importante dentro das práticas do Hatha Yoga. Talvez com essa prática de hoje a gente tenha compreendido um pouco disso, talvez mesmo quem já tem praticado comigo há um tempo, né? Quando a gente para, né, então, para olhar assim, o efeito sobre a coluna, o efeito sobre a respiração, talvez nos traga novas, né, percepções e conhecimentos. E é isso. Amanhã temos uma nova técnica chamada Kapalabhati. Kapalabhati é uma técnica respiratória. Quem não conhece, conhecerá. Quem já conhece, vai fazer como hoje. Vamos reaprender, como se fosse a primeira vez, e vamos perceber diversos efeitos nessas condições que a gente está observando. Corpo, respiração. Vamos começar com Kapalabhati a observar também o nosso estado mental. Algo que eu não dei tanta atenção no asana nem em Mula Bandha, mas que a partir de Kapalabhati
a gente começa a trazer atenção para ele, tá? Então, amanhã, às 7 horas, nos encontramos por aqui. Me mandem mensagens, me contem como tem sido as práticas. Muito obrigado. Beijos. E até amanhã.